Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais esta viagem pela história da música cristã no Brasil. Hoje vamos conversar sobre um assunto importantíssimo com ele, Maurício Soares, né, que no decorrer aí das lives se tornou um parceiro, né, alguém que a gente tem muita alegria de conversar. Então tá aqui a turma chegando. Opa! O pessoal tá chegando aqui. Bom dia para todo mundo. Vou chamar aqui o Maurício. Nós vamos falar hoje sobre inteligência artificial. Gente, a inteligência artificial na música cristã. Então, que coisa, chegamos. O futuro, como diria o filósofo, o futuro já começou, será? Bom dia, Maurício. Bom dia, Ramon. Bom dia. Bom dia a todos aí. Prazer estar mais uma vez aqui. Já sou cliente de fidelidade aqui. É verdade, faz tempo que a gente não se falava, né? Então, Bastante tempo. vamos dar uma atualizada. Você está me ouvindo bem? O som está chegando aí para Ouvindo você? perfeito. Tá tudo ótimo, perfeito. Então tá jóia. Então, pessoal, como prometido, nós temos já várias conversas aqui, inclusive no YouTube, onde o Maurício fala, e a gente fala bastante da questão histórica, né, inclusive dele, mas o Maurício tem uma questão aí na história dele em que ele é um dos primeiros. Eu aprendi que na música cristã a gente nunca diz quem foi o primeiro, né? Mas a gente coloca um dos primeiros a visualizar de fato a grande revolução tecnológica que foi a questão do streaming. Isso estamos falando de lá quase 20 anos atrás, né? E falamos muito sobre isso nesses anos aí pós-pandemia. Eis que agora nós estamos falando, estamos vendo aí uma nova revolução, que é a inteligência artificial. Então, creio que você é uma das pessoas indicadas, que você está sempre antenado no futuro. O que está acontecendo, Maurício, sobre inteligência artificial na música? Na verdade, estamos vivendo uma revolução, né? Como a gente já teve oportunidade de conversar várias e várias vezes, eu sou da indústria da música desde a época do LP, né? São mais de 34 anos envolvido de alguma forma com música, com o mercado gospel. Então eu tive a oportunidade de ainda entrar no mercado da música na época dos LPs, né? Das bolachas, né? E que, por mais que os puristas torçam o nariz, eu não tenho nenhuma saudade desse tempo, né? Porque só quem viveu essa época dos discos de vinil sabe que eles empenavam, arranhavam, a agulha da vitrola dava problema, eram extremamente pesados, ocupavam muito espaço na casa. Eu vejo essa sua estante aí atrás de você, aí, uma quantidade enorme de espaço que você precisa reservar na sua casa para ter esse acervo, mas entendo que você é um defensor da história e, obviamente, que tanto o LP quanto o CD estão dentro da história da nossa música, da nossa cultura cristã, né? Só uma rápida... e aí eu não quero deixar passar, e não me entenda como arrogante. Sim, eu me orgulho muito de ter sido a primeira pessoa no segmento da música gospel a falar do digital, quando ninguém ainda pensava, sonhava, e tinha um detalhe que era muito interessante, sabe, Ramon? Sempre quando se falava de digital, as pessoas diziam logo em sequência: o mercado gospel ele é sempre muito mais lento para mudanças. As pessoas diziam isso como se aquela mudança do físico para o digital dentro do segmento gospel ele fosse demorar muitos anos, anos e anos e anos e anos. E eu sempre batia na tecla de que não, de que essa mudança seria rápida, porque uma mudança tecnológica, e o brasileiro ele ama a tecnologia, né? Haja vista o Orkut. O Brasil foi um sucesso no Orkut, é um sucesso no WhatsApp, é um sucesso no TikTok. O brasileiro ele tem essa característica de se envolver muito com tecnologia. Então, lá em 2015, a gente começa, há 10 anos atrás, a gente começa a falar de digital.
E 2017 foi o último disco físico que eu lancei na Sony. E a Sony Gospel, no Brasil, foi o primeiro departamento da companhia no mundo inteiro, e isso eu me orgulho muito, a acabar com a produção de físico. Né? A Sony Estados Unidos, a Sony México, Espanha, Japão, eles ainda continuaram produzindo CD físico, Itália e Alemanha por muitos anos. E a gente, em 2017, e foi o disco dos Arrais, foi o primeiro projeto que a gente fez ele essencialmente digital. Então, em 2017, a gente foi o precursor dessa guinada, dessa mudança. E apanhei muito, apanhamos muito. Né? Eu me lembro de artistas que tive embates enormes, inclusive pessoas do próprio mercado falando: o Maurício é um bobo, é um cara que está deslumbrado, né? E ele quer criar uma cultura dentro do segmento que não existe, porque o segmento gospel ele sempre vai ser mais refratário a mudanças. E o que aconteceu com esse discurso? Esse discurso, de fato, ele atrapalhou essa mudança. Hoje em dia, a gente ainda está muito aquém da realidade do potencial do mercado. O mercado da música no Brasil, no ano passado, cresceu na casa de 2 dígitos, foi acima de 21%. O mercado gospel ele cresceu 4%. Enquanto o mercado secular cresce 21%, o mercado gospel ele cresceu 4%. Ou seja, no meu entendimento, isso não é crescimento. Se o mercado todo cresce 21% e o gospel só cresce 4%, há um delay, há um gap muito grande aí de crescimento. Mas o nosso papo de hoje é para falar sobre inteligência artificial na música, né? Inclusive, na minha próxima turma de mentoria, que a gente vai começar agora, dia 24 de novembro, pela primeira vez, essa é a minha 10ª turma de mentoria, pela primeira vez eu estou incluindo o assunto inteligência artificial na música. Por quê? Não há mais como a gente fechar os olhos, como se fechou os olhos sobre a mudança do físico para o digital há 10 anos atrás. Não há como mais se fechar os olhos para a entrada da inteligência artificial no dia a dia dos artistas. Isso é uma questão que não é se ela vai chegar ou não, ela já é realidade. Ela não é um futuro, já é presente. Agora, cabe a nós entendermos aonde que ela pode entrar no nosso dia a dia como um facilitador. Uma das grandes características do mercado gospel, em se tratando especialmente de artistas, de compositores, de gravadoras, tem a ver com a característica da leniência. Nós infelizmente, somos um ambiente muito leniente, muito low profile. A palavra que eu queria dizer era preguiçoso, mas eu estou sendo muito educado e dizer que a gente é leniente, a gente é low profile, a gente não é tão intenso e tão intencional. Mas a grande verdade é que a inteligência artificial ela já está no nosso meio, inclusive no meio gospel. E se você não acordar, perdão, rapidamente e se posicionar e tentar entender as ferramentas e tudo que ela pode nos ajudar, você vai ser literalmente atropelado. Essa questão de inteligência artificial, ela não é nova, em termos de conceito, né? E o cinema está aí falando disso há tanto tempo. Eu lembro que no início dos anos 2000, tem um filme lá chamado Inteligência Artificial, com o menininho do Sexto Sentido. Hoje o cara tá velho, né? Não é mais um menininho. E falando sobre isso, o Homem Bicentenário, foi sempre colocada a inteligência artificial nesse universo dos robôs, aquela questão da ficção científica. Sim. Da pandemia para cá, as coisas aceleraram assim absurdamente. Tanto que a gente conversou muito nesse período dos últimos 5 anos, desde 2000, e é a primeira vez que a gente está falando de inteligência artificial. Então, isso realmente é algo... Quando começou os primeiros aplicativos, as primeiras coisas, era muito fácil você identificar. Nossa, que coisa ruim, inteligência artificial, olha como esse negócio está estranho. A imagem era quase um robô, né? Era quase um robô, né? Era toda... Exatamente. E aí eu acho que a gente está finalizando. Do ano passado para cá surgiu uma febre engraçada, que eu me diverti muito, a respeito das mudanças, né? E se o Morada fosse de 1950?
e aí pega aquela música dele, e isso começou como meme, né? Começou com... E a realidade é que hoje tem uma enxurrada de canais no YouTube com músicas muito, muito boas, algumas simulando a voz mesmo de cantores famosos e outras não. Só lá coloca, né, o nome da música e os arranjos para o groove, para o soul, de uma qualidade impressionante. Essa Impressionante. hoje é terça, final de semana o Eli Soares soltou um vídeo, né? Ele olhando um desses canais com uma música dele e ele impressionado. Então, assim, é claro que a tecnologia sempre tem aqueles alarmistas, como você sabe bem. Não, ou isso não vai pegar, ou isso vai acabar com tudo. Mas a coisa acelerou demais. Então, já é uma realidade. A gente tem canal hoje com a qualidade extraordinária. E aí, É. como é que se situa? Qual que é o equilíbrio? Quando eu fiz a minha faculdade de comunicação na década de 80, minha matrícula era 89, 2157, na L. Alonso, no Rio de Janeiro, ter computador pessoal era um luxo. Eu me lembro da IBM, que a IBM tinha aqueles computadores gigantes, né? Eram quarteirões de computadores, né? E aí veio o Steve Jobs e outros e tornaram o PC, né? O Personal Computer, né? Ou seja, eles trouxeram o computador ao alcance do usuário, das pessoas comuns. E foi a partir dessa experiência de tornar popular algo que talvez no passado fosse inatingível, inalcançável, foi que houve a grande explosão, né? Então, a inteligência artificial, ela deixou de ser alguma coisa de laboratório, deixou de ser uma coisa de grandes corporações, de grandes institutos, e se tornou algo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A partir do momento que ele te dá o acesso pelo teu celular, ao seu computador, onde você tem inúmeras opções de inteligência artificial, ela vai fazer o quê? Ela vai inserir-se no dia a dia das pessoas. Então, eu sou da época que ainda tinha que se fazer o cheque. Eu nasci num cheque há alguns anos. Eu não vou a banco há alguns anos. Eu não faço sinal na rua para pedir um táxi há muitos anos. Eu não vou hoje a lojas, a centros comerciais para comprar uma chave de fenda para eu fechar aqui o parafuso do meu óculos, porque isso tudo eu consigo pela internet. Então, é muito lógico, é muito normal, é muito aceitável que a produção criativa, e a gente vive num momento em que o audiovisual ele faz parte do nosso dia. Você não acorda sem ter a expectativa de ter recebido ao longo da sua madrugada uma mensagem no seu WhatsApp. Se você não recebe nenhuma mensagem enquanto você dorme, nenhum e-mail, nenhum WhatsApp, é como se você fosse um eremita esquecido numa ilha no Pacífico. Então, hoje a gente está num ambiente de troca de informação constante. E essa troca, essa informação, essa comunicação, ela é essencialmente audiovisual, né? Então, essa capacidade da gente produzir conteúdo, a inteligência artificial está fazendo com que a gente se comunique mais, que a gente produza mais. E aí a questão é, eu não tenho que bater na inteligência artificial, eu não tenho que combater a inteligência artificial. O que eu tenho que fazer é o seguinte: como essa ferramenta pode me ajudar no meu processo criativo? Na música, eu vejo algumas pessoas falando assim, o músico que é preguiçoso, ele está passando tudo para inteligência artificial. É a inteligência artificial que faz o músico ser preguiçoso ou ele já era preguiçoso e ele está se apoiando na inteligência artificial? Quando um criativo ele para de pensar, de fazer um briefing, de fazer um brainstorming de uma peça publicitária, porque ele está transferindo essa responsabilidade
para a inteligência artificial, no fundo, ele já é uma pessoa que não é criativa e ele já é uma pessoa que é preguiçosa. Né? Então a gente não pode botar a culpa no sofá, né? Tem uma piada aí do sofá, né? Então o problema não é o sofá, cara. O problema é o que vem antes, né? Então eu acho sim que a inteligência artificial ela é extremamente positiva. Acho que ela vai abrir um leque de oportunidades incrível. Talvez ela vá criar profissões que hoje nós não temos, ou que temos e ela está em menor escala. Ela vai aumentar, por exemplo, na minha época de diretor de gravadora, onde veio o digital, eu queria muito conteúdo audiovisual. E eu não conseguia ter nem budget e nem profissionais para produzirem a quantidade de conteúdo audiovisual que a gente precisava. Hoje, a gente pode ter uma produção audiovisual muito mais acelerada, muito mais intensa, para poder justamente vender, criar expectativas, apresentar conteúdos de qualidade. Né? A inteligência artificial ela não cria qualidade, ela apenas organiza uma qualidade que você imputa nela. Né? Então é muito importante que a gente entenda o seguinte: cara, eu posso fazer música ruim com inteligência artificial, óbvio que eu posso. Então a questão da qualidade não tem a ver com a produção em si, mas sim com que dados que você vai inserir, que nível de exigência que você vai trazer para a inteligência, que nível de referências você vai dar para a sua inteligência artificial. Né? Ontem eu recebi de uma aluna minha da mentoria um canal muito interessante, Ramon, um canal 100% inteligência artificial, um artista que ele tem uma história. Ele é um artista de inteligência artificial e que o cara criou um personagem coreano lindo, um cara bonitão, um cara galã, tipo de dorama. Então ele juntou o sucesso do dorama e aí ele botou esse personagem como um ex-presidiário. Então tem um testemunho de conversão na prisão. Esse coreano lindo, bonito, com uma tatuagem no pescoço, cantando músicas cristãs, músicas gospel. Esse cara está com mais de 500 mil ouvintes mensais no Spotify, com 9 faixas, todas elas geradas por inteligência artificial. Então, mas aí eu estava ouvindo a música, aí eu falei assim, a música é mais ou menos, é uma música assim que me empolga. Então, na verdade, o cara fez uma boa iniciativa para ganhar lá os seus streams, os seus likes e tal, mas o que, que faltou para ele? A referência de qualidade. O que, que é bom, o que, que não é bom, qual é a referência que eu quero, que tipo de letra que eu vou colocar, que tipo de assunto que eu vou trazer, qual storytelling que eu vou contar, né? Então, eu penso que a inteligência ela vai ser, sem dúvida nenhuma, um acelerador, mas eu acho também que nesse ambiente de mediocridade, ela não vai fazer com que ninguém se torne um sucesso do dia para a noite, porque você vai estar sempre lidando com o subjetivo, que é o hit, que é o sucesso, que é a música de qualidade, que é a emoção. Uma máquina não consegue trazer a emoção. Né? Então, Ela vai... esse é um ponto, né? Eu não lembro o nome aí do personagem, mas eu vi até porque o Ananiel ele fez um vídeo sobre isso, né? Ele colocou aí a questão, não sei se você viu, mas ele fez um vídeo bem contundente ali, se colocando o contrário à questão da música de adoração gerada por inteligência artificial. Quando eu vi pela primeira vez, eu até me falei, pô, o cara juntou o Juliano Som com o André Baladão ali para juntar. Eu acho que as referências de voz dele foram essas, porque tem hora que você está escutando e ele tem uma pegada do Juliano Som e de repente me lembrou o André. O cara misturou dois nomes de sucesso, né? Não sei se a referência dele foi essa, mas eu lá no assim eu peguei as nuances ali, eu Ver senti a memória afetiva dos dois. exatamente. E aí você vê, e o discurso do Ananiel é exatamente sobre essa questão. Aí a gente entra talvez num campo ético, numa questão de até que ponto essa música gerada por inteligência artificial. Não estamos mais falando da tecnologia nem do conceito artístico, agora já entrando em algo que a música gospel traz, que é o fator espiritual da coisa, né?
Mas, E o Ramon, deixa eu te digo, fazer uma pergunta em cima disso aí, uma provocação, né? sim. A adoração, ela é no fonograma, na obra, ou ela é na pessoa? Então, esse é o ponto. Essa é a questão. Porque no debate de quem está se levantando dizendo que é um absurdo, é dando a entender que, assim, que é algo que é falso. Ele não vem de uma origem Mas se eu pego uma música que foi natural. criada na IA e aquela música comunica comigo, com o meu coração, e eu canto aquela música para Deus, ela não deixa de ser, ela deixa de ser uma adoração porque ela foi feita inicialmente por uma IA? Não tenho respostas. Estou Eu fazendo estou. gabinete com o meu pastor. Estou fazendo gabinete com o meu pastor. Estou perguntando: você acha que Deus não vai receber porque aquela adoração ela foi feita por uma IA, mas na verdade ela não é o streaming que está adorando. Sou eu que estou cantando aquela música, sou eu que estou louvando aquela música, sou eu que estou adorando a Deus através daquela letra, daquela melodia, né? Será que uma música, e ontem eu recebi uma música que ela totalmente plagiada, uma música gospel totalmente plagiada para um desenho animado. Não sei se Ah, eu você acho que eu viu, vi. depois eu te mando. Acho que eu vi. Cara, a base da música foi feita para um desenho animado. E aí a pessoa botou uma letra gospel. Essa adoração, ela é mais É genuína do verdadeiro. que, do que uma de IA? De IA? E tantas músicas que a gente tem aí das cantoras e dos cantores que hoje são sucesso, são referência, foram baseadas em Whitney Houston, em outros artistas seculares e tal. Não, isso não conta também. Então, assim, eu acho muito complicado a gente entrar no papel de Deus e dizer se a adoração é válida ou não. Quem tem que Uhum. receber a adoração é Deus, quem merece a adoração é Deus. E quem vai sondar o nosso coração é Ele. Então eu tenho, Você, eu tenho meus questionamentos. você vai pela linha de que, inclusive, mesmo a inteligência artificial, ela não deixa de ter um toque humano, porque, pelo menos nesse momento da A história, inteligência. Eu não vou chegar hoje e falar assim, inteligência, cria uma música de adoração que reflita o meu coração. Cara, você tem que imputar os dados. Você vai ter que colocar os dados ali. Você vai ter que dar um caminho. Né? Então, o que a inteligência faz? Ela não inventa. A inteligência ela organiza dados. Né? Então, ela vai organizar dados para que aqueles dados possam fazer sentido para o que você está querendo. Basicamente é isso. eu tenho dito para os meus filhos, eu tenho um filho de 20, ele vai fazer 23 e tem uma de 14, né? Eu falei assim, ó, é o seguinte, o mundo será de quem souber fazer prompt melhor. E prompt era um nome que você falou de quando você iniciou a faculdade, né? Quando você estudou. Lá nos anos 90, quando eu fiz meu cursinho de processamento de dados, que era o nome, o pessoal hoje nem sabe, né? Processamento de dados. É, você tinha a questão do prompt do DOS, porque era ali aquela divisão do Windows. Depois o Windows absorveu e ninguém mais falava a palavra prompt. E agora a palavra prompt ela viralizou. Todo mundo está atrás de prompt. Mas é isso, ainda tem o toque humano, ainda tem aquele que tem a qualidade de sacar melhor as coisas para a inteligência artificial. E aí tem até o Lucas Cavalcante, ele está falando aqui que não há como fechar os olhos para a IA, mas a pergunta é: há possibilidade de dar algum passo atrás no desenfreado uso da IA? Alguma educação para uso? Não creio que exista uma ideia de educação, né? Há uma legislação. Pode ter uma legislação. Ontem eu estava conversando com o Marcel Klein, que é o nosso presidente da Warner Chappell, talvez uma das maiores sumidades do direito autoral no Brasil. Para mim, é o meu oráculo. Toda dúvida que eu tenho de direito autoral, eu consulto o Marcel. E ele estava explicando de que determinadas plataformas elas criam algum tipo de proteção ao uso indesenfreado e pirateado de conteúdos de terceiros através de IA. Já outras plataformas não. Ela vai trabalhar acima de denúncia. Então, eu acho que há uma necessidade, sim, de o legislativo buscar criar leis para que possam coordenar melhor essas questões. Mas o que eu vejo também é que a prática criativa, a prática de produção,
em vez dela ser diminuída, ela pode ser ampliada. Por quê? O custo da produção se torna menor e a necessidade, ou a possibilidade, melhor dizendo, a possibilidade de você ousar mais, ela se amplia. Então, uma das grandes características da música gospel reproduzida no Brasil é a falta de ousadia. Isso é fato. Você pega a playlist, uma playlist da Deezer, uma playlist qualquer de música gospel, a impressão que você tem é que as 10 primeiras faixas, as 15 primeiras faixas, elas estão no looping infinito, como se fosse um medley único. Por quê? Não há mudança. Não há mudança de proposta, não há mudança de assunto. Quando uma determinada música faz sucesso sobre um assunto, aquele assunto ele vai ser repetido em várias outras canções. Quando um produtor musical ele se torna sucesso, ele consegue participar de um hit, esse produtor musical vai ser demandado por todas as gravadoras e por todos os artistas. Quando um determinado compositor estoura uma determinada música, ele vai ser demandado por todas as pessoas. Então, a gente tem no meio gospel usar novamente essa palavra, uma leniência, uma falta de ousadia muito grande. Talvez o uso das ferramentas de IA possam nos permitir, possam nos dar uma chance, e assim eu espero, que a gente produza coisas novas e diferentes e ousadas. Porque ouvidos diferentes e ousados nós temos no mercado. Essa desculpa de que o mercado gospel é refratário a coisas novas é uma grande balela, é uma grande mentira, é uma grande justificativa para uma atitude preguiçosa de boa parte do mercado. Agora eu faço a provocação agora, né? Quem estou eu para tentar provocar? Mas enfim, vou colocar aqui uma questão. Você falou de coisas novas, ouvidos para coisas novas. Eu te mandei um canal, né? Que é um dos que me chocou pela qualidade, porque eu, sem brincadeira, fazia tempo que eu não parava num canal de música. Eu sou apaixonado por música a vida inteira, mas eu tenho me surpreendido porque os relatórios do Spotify, no final do ano, eles estão mostrando que eu estou ouvindo mais podcast do que música, né? Então, eu até pensei, caramba, eu ouvia música o tempo todo, e o relatório está aqui mostrando que eu estou ouvindo mais conversa e tal do que música. E a culpa é sua ou a culpa é de quem está produzindo e oferecendo música? Pois é, usar a palavra culpa, vai, vamos usar a palavra culpa, mas a motivação para você chegar nesse resultado de ouvir mais podcast é melhor, ela é sua ou ela é de terceiros? É um certo desânimo. Sem querer fazer vitimismo. E aí fazia muito tempo que eu não parava no canal do YouTube para ficar ouvindo mesmo, deixar lá na playlist ali e voltando e tal. E eu falei assim, caramba, quanto tempo que eu não me animo com algo. Mas, é que você falou de coisa nova, né? E o canal nada mais faz do que pegar clássicos, alguns literalmente só a letra, que de resto você não identificaria nunca que é a música, mas você pega a pegada dos anos 70, dos anos 80, você não está criando algo novo, na verdade você está jogando para uma fórmula dita passada. Então, esses canais de sucesso, porque os canais têm muitos ouvintes, tem muita gente fazendo o que eu estou fazendo. Posso te assegurar de que a esmagadora maioria dos seguidores e ouvintes desse canal que você me mostrou, ele é composto de gente da nova geração. Olha aí, é esse o ponto, interessante. Essa é a leitura que eu faço. Então, por que uma pessoa está ouvindo uma música que foi criada originalmente na década de 70 e só que com uma roupagem atualizada? Porque a qualidade da letra, da composição, da criação, da estruturação da música no passado, ela era bem melhor. Sem dúvida que era bem melhor. Né? Você pega músicas do AMPB, você pega uma música de Peninha, Belchior, Elis Regina, você pega músicas de outros clássicos, um Tom Jobim, Vinícius de Moraes, um Cartola, você ouve, você puxa, cara, que história que essa pessoa contou, olha a quebra das palavras, olha a sonoridade das palavras, a música, ela era feita quase como um cálculo de engenharia, ela era pensada. Porque esses compositores tinham estudo
tinham tempo de escola, mesmo estudando em escola pública, que a escola pública era muito boa no passado, essas pessoas elas tinham o quê? Elas tinham um vocabulário muito mais extenso. E aí a gente vem de décadas onde a educação no Brasil foi jogada no lixo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, teve época de governo da aprovação automática. Ou seja, a criança conseguia chegar ao 8º ano do ensino médio analfabeta. Por quê? Ela foi trazida ano após ano, com toda a sua ignorância e a incompetência da educação de formar cidadãos, ela foi trazida até ali. E aí, quando você ouve essas músicas de baixíssima qualidade, seja do funk, do trap, de qualquer coisa, até mesmo da MPB, o que você não pode botar a culpa no mensageiro, você tem que colocar a culpa, ou você tem que trazer à luz ao contexto em que aquela pessoa foi criada. E a grande verdade é essa. Hoje, a gente vive num país de pessoas ignorantes, analfabetas, que o próprio presidente da República se autoelogia, se felicita por nunca ter lido um livro. Então, assim, o Brasil é o país das bolsas, bolsa auxílio daqui, bolsa auxílio daqui. Eu não quero entrar no papo da política, mas o que eu estou querendo dizer é a cultura no Brasil, hoje, ela é de péssima qualidade, a música produzida no Brasil é de péssima qualidade, porque foram anos e anos e anos de educação jogada no lixo. São gerações que não tiveram acesso a uma educação de qualidade. Então, quando eu vejo a possibilidade da gente ter uma melhora na produção, uma melhora na criação, o que eu posso fazer é apoiar. Agora, não cabe a mim achar se vai ser adoração ou não. Eu falei, olha, a música tem qualidade, ela está vindo numa boa referência. Agora, se você não tiver boas referências, você não vai poder ensinar a sua inteligência artificial a fazer coisas boas. Então, eu acho que o processo, sinceramente, Ramon, eu acho que o processo da inteligência artificial, ela só é um acelerador, ela é um facilitador, mas ela não é pensador. Né? Então, eu me lembro de ir aos Estados Unidos várias vezes com uma mala para trazer discos para serem referências dos músicos aqui no Brasil. Eu trazia uma mala de 23 quilos só de CD. Eu chegava na Family Books lá, então eu catava tudo. Eu não queria saber se era banda de gospel, de coral, de infantil. Eu pegava tudo. Para quê? Para trazer. Eu chegava aqui e falava: isso aqui tem a cara do produtor tal, isso aqui tem a cara do artista tal. E eu dava esses discos para quê? Para servir como referência. Então, hoje, a gente tem, no meio gospel, as mesmas referências sendo sugadas por todo mundo. Então, na verdade, a gente não pode demonizar a inteligência. A inteligência é só uma ferramenta, ela é só um meio de campo. Agora, se quem está no início e no fim, não basicamente no início, não tem qualidade, a inteligência artificial vai entregar um produto de segunda qualidade. Que é isso. Simples assim. Você comentou a respeito dessa questão da legislação, porque, na verdade, a sensação, ou o que a gente está vivendo agora, é aquele início de fase em que, de fato, as pessoas não têm muita noção de como, e sempre tem aqueles... É o momento Napster, né? É o momento Napster. O momento Napster, isso. Onde a pirataria, a pirataria democrática, vamos para frente, a gente precisa produzir e tal. Menos, calma, tudo precisa estar regulado, né? Tudo que acontece no digital precisa ter a sua regra, o seu condicionamento físico, né? Real, né? Então eu acho que ainda no mundo inteiro, não só no Brasil, no mundo inteiro, irão surgir várias regras para justamente poder organizar essa pseudo-liberdade criativa que está se falando aí. Até porque você mesmo comentou sobre plataformas, então tem um negócio interessante. O crivo do YouTube é diferente do Spotify, né? Totalmente. Você tem gente que dá conta de burlar os dois, sempre tem. Mas, de um modo geral, muitos desses canais, inclusive o que eu te mandei, você vai lá no Spotify, você não encontra nada, não tem nada, porque eles não conseguiram subir.
Eu estava vendo aqui nos Mas comentários. olha só, vamos dar nome às plataformas. Tá. O YouTube, hoje, ele é um ambiente talvez muito mais seguro do que as plataformas de áudio streaming. Tá? O YouTube? O YouTube ele tem uma série de regramentos que, se você não tiver autorização para subir o conteúdo, você vai receber primeiro vai receber uma denúncia, vai receber uma informação do próprio computador, do próprio robô do YouTube, e ele vai te falar assim: olha, você não tem o direito sobre esse conteúdo, né? Então, a questão principal do YouTube é se você tem direito para monetizar sobre aquele conteúdo ou não. O YouTube ele quer saber, você tem direito para receber sobre essa produção ou não? Então, o que eu diria, sem me aprofundar? Aquele canal que você me mandou, ele não está monetizando diretamente, ou então ele fez um arranjo musical mas tão diferente do original, que ele está sendo considerado como uma outra obra. O YouTube ele trabalha sobre cuidado sobre obra, não cuidado sobre fonograma. Tá? Então, a obra, ele protege a obra. Tá? Então, talvez a releitura tenha sido tão diferente que o computador, que o robô do YouTube, ele não está identificando como uma obra correlata à outra. Bom, se ele não estiver fazendo dessa forma, se ele não estiver identificando como uma obra correlata, ou um plágio, ou um uso não autorizado, talvez ele possa até estar monetizando. Tá? Mas eu diria que é uma possibilidade muito remota. Bom, já as plataformas de áudio streaming, se hoje eu quiser subir uma música dos Beatles, tá? Se eu quiser subir hoje Help dos Beatles, e eu posso gerar um ISRC daquela música, eu posso subir, vou lá, mudo a capa do disco e eu falo assim: esse fonograma é meu. O YouTube, o Spotify, a Deezer, Apple Music, o Amazon Music, todos irão fazer o upload desse conteúdo, eles vão colocar na plataforma. E se o dono do conteúdo oficial dos Beatles não fizer uma denúncia contra mim, eu vou estar lá na plataforma ad eterno e monetizando sobre um conteúdo que não é meu, porque no entendimento das plataformas de áudio streaming, a denúncia e o papel de polícia, ele parte do detentor do fonograma, da obra, não do fonograma, do detentor do fonograma, da obra. Então, é muito importante que esse tipo de eu não tenho esse papel, ele seja mudado. Que a legislação, sim, assim como existe a figura do co-réu, né, o réu solidário na justiça, que as plataformas de áudio streaming também sejam, de alguma forma, responsabilizadas e imputadas a ela a responsabilidade sobre o que está subindo nela. Que não dá para ela falar assim: eu não tenho nada a ver com isso. Por exemplo, no caso de pedofilia, no caso de questões mais assim, de crimes hediondos, eles já são responsabilizados. Ele já não tem essa coisa, é a quinta emenda, ou tem a liberdade, não. Se está subindo no seu conteúdo, se o conteúdo é criminoso está subindo na sua plataforma, você tem sim uma corresponsabilidade. Então, eu acho que o próximo passo, talvez, seja criar um conjunto de regras para controlar ou tentar minimizar ou tentar, de alguma forma, organizar a utilização de conteúdos autorais de terceiros. Eu acho que isso aí, e o Brasil é uma referência na área de direitos autorais no mundo inteiro. O Brasil é muito bom para criar leis, não necessariamente para cumpri-las, mas para criar leis. Então, eu creio que muito em breve nós teremos aí um regramento melhor sobre o uso de conteúdo de terceiros nas plataformas através das IAs. Vou pegar esse gancho até para fazer um parênteses aqui, porque eu estou vendo alguns nomes bem conhecidos aqui entrando, né?
E o Luizinho, dos Embaixadores de Sião, um grupo importantíssimo no Nordeste, ele foi o primeiro baterista histórico ali, e ele comentou aqui que o Spotify tirou os Embaixadores de Sião. Então, com certeza, deu algum conflito na subida dos álbuns, né? Porque tem toda uma matemática de direito, quem é que tem, quem é que sobe. Às vezes isso bate lá e a plataforma trava. Eu não posso subir um álbum que eu amo. Na verdade, a gente, nem eu, nem você, nós não temos nenhum tipo de informação para a gente tecer comentários, né? Mas assim, há uma política do Spotify, da Deezer, eles têm políticas que você, quando sobe o conteúdo, você dá lá o seu agree, né? Você dá o seu concordo, né? Então, se você rompe com desses acordos, você está passível a ser derrubado, né? Até alguma coisa. Podem ser várias questões aí para você ser derrubado. Eu andei me assustando conversando com algumas pessoas aí dos. Inclusive fazer compra de streamings através de empresas que são impulsionadoras de streamings. Isso aí, cara, isso aí se tornou um mal no nosso meio e infelizmente, tem sido uma cultura aí. Bem lembrado, o impulsionamento é aqueles que geram a maneira dos números subirem, né? Cara, são as famosas fazendinhas de streaming. São centenas e centenas de aparelhos ligados numa determinada conta para gerar justamente o reloginho de streaming tocando. Só que isso, cara, isso joga logo uma luz naquele consumo fora do padrão e vai receber um strike rapidinho. Em algum momento tem. Ah, eu fiquei sabendo de você falou da questão da denúncia, é maluco assim essa lógica. Eu entendo, mas quando você para pensar, e quando eu descobri, tem gente que tem coragem de dizer que é o responsável, por exemplo, por parabéns para você, né? Colocou lá e a pessoa ganha dinheiro em cima disso, até alguém realmente fala assim, não, essa obra aqui não é, essa obra aqui é minha, ou eu tenho aqui o direito, né? Eu sou um representante. E tem gente que passa anos ganhando em cima de coisas assim, músicas Olha, folclóricas, é eu impressionante. tenho uma lembrança, eu tenho uma lembrança clara. O artista não tem nada a ver com o nosso ambiente aqui, mas o Pablo Vittar, quando ele estava explodido no Brasil, explodido, um selo na Holanda fez o upload todinho do álbum dele e colocou como se fosse obra deles. Né? Então ele subiu. E aí ficou, cara, durante algumas semanas, o álbum do selo holandês e o álbum da gravadora Sony Music. Né? Como por se tratar, claro, evidente, de uma multinacional, com uma estrutura global e tal, eles conseguiram ali, depois de alguns dias, dar um takedown naquele conteúdo. Mas um artista, por exemplo, de Singapura, que subiu lá o conteúdo, cara, se outra pessoa fizer alguma coisa no Brasil e botar diferente e tal, o cara vai ter uma certa dificuldade para poder fazer ali, né, a denúncia e tudo mais e tal. Então, a grande verdade é que a gente hoje vive num ambiente, cara, se você tem que realmente ter pessoas e empresas que venham proteger os seus conteúdos, né? Às vezes eu vejo determinado artista querendo discutir se uma agregadora é melhor do que a outra por causa de percentual, quando na verdade o que deve ser avaliado não é o percentual que fica para o artista, e sim a entrega de serviços que aquela agregadora vai te trazer, né? Se ela vai realmente te proteger, num caso de problema com as plataformas, se ela vai realmente fazer com que o teu material seja protegido, como é a da editora, né? Se você edita a sua música, a sua obra numa editora que ela não é transparente no seu relatório, que ela não defende os seus direitos. Eu agora, por exemplo, na minha editora, que eu tenho em parceria com a Warner, eu acabei de receber um valor de uma sincronização de uma produtora na Alemanha, uma produtora de cinema na Alemanha. Não sei se usou para parte de publicidade e tal. Cara, se eu não tivesse numa editora multinacional, os caras na Alemanha estavam usando o meu conteúdo editado na minha empresa, eu não teria a menor condição de saber. Né? Então é fundamental que
o compositor, o cantor e tal, ele tenha, cara, ao seu lado as empresas que realmente vão te trazer proteção, né? Nesse momento digital, a gente precisa muito ter essa ideia de, cara, eu vou estar protegido, porque é uma selva, né? Uma selva bem violenta. Você falou sobre o Brasil ser ótimo para fazer lei. E o primeiro segmento que eu me lembro aqui de se levantar, eu não sei nem se eu posso dizer que é para se levantar contra, mas que de fato levantou uma bandeira ali porque a coisa podia dizimar o setor, é a dublagem. A dublagem tem um movimento até hoje, dublagem viva, porque a tecnologia hoje, eles conseguem desenvolver a voz do ator original falando o idioma português. E aí você, Uhum. de fato, acaba com o setor. E eles estão nessa luta, e mesmo assim a Netflix já está utilizando em longa escala, né? A Prime, enfim. E a sensação que a gente tem é que a dublagem vai perder a luta nesse sentido. A coisa vai Mas de não tem a fato menor ficar. dúvida. Não tem a menor dúvida. É, E aí, cara, nós temos, o que mais nós temos são exemplos de empresas e de setores e de áreas de negócio que simplesmente desapareceram. Eu me lembro que na Sony tinha um departamento de fax. Eram 4 profissionais que ficavam numa sala com 10, 15 aparelhos de fax, cuspindo pedidos o tempo inteiro. O cara pegava aquele fax, aquele papel, talvez até a tua audiência nem sabe o que é um fax, né? E aí é um e-mail que era impresso, né? E aí ele pegava aquele papel, aquele papel do fax, ele via para quem se direcionava e ele ia lá na mesa do diretor, do executivo lá para entregar. Esse departamento sumiu, assim como sumiu videolocadoras, assim como sumiu loja de revelação de filmes e tantos outros. Né? A empresa de Telex sumiu. Né? Quantos e quantos não viviam financeiramente, sustentaram suas famílias pelo aluguel de linha telefônica? Sim. Então, Acabou. agora, Não se tem agora mais olhando isso. para isso. Agora, eu não tenho como, eu não vou brigar contra a tecnologia. Eu tenho que saber o seguinte: aonde que eu vou me posicionar nesse mercado onde a tecnologia já chegou. É só Então, isso. mas você, músico de estúdio, corre risco de desaparecer? O músico de estúdio ele pode arrumar uma outra coisa para fazer além de ficar só em estúdio. Ele pode ser músico de algumas outras coisas. Eu, particularmente, eu não creio que o talento, porque a virtuose do músico, ela muito dificilmente ela vai ser copiada pela inteligência artificial. Pode no futuro? Pode, claro. A enxadrista que é o computador, né? É um computador jogando xadrez. Então, assim, a capacidade de cálculos e de estratégias que o computador pode absorver é enorme. Agora, também é o seguinte: o músico de estúdio, de repente, ele vai deixar de ficar tocando só em estúdio e ele vai passar a ser músico de estrada, porque a experiência ao vivo jamais vai acabar. É É, isso? ótimo, Então, vamos lá. Então você entende que, de fato, por mais que. E é claro que a tua palavra está assim: a gente não tem que ir contra, tem que saber jogar junto. Mas essa se coisa ao adaptar. vivo, ela, a experiência humana, por mais que se evolua, permanece. Cara, você vê shows com artistas holográficos, né? Tá lá em Las Vegas, você vai em Las Vegas, aí tem lá um show de projeção holográfica. Cara, aquilo é legal em 5 minutos. Depois se torna, porra, aquilo ali é um slide que está passando. Você não tem experiência nenhuma. Você não tem a reação do artista. Você não tem nada que te deixe ali, uau, incrível. Não vai. Então, nada vai substituir a experiência física, humana, né? Então, eu acho que eu posso fazer uma IA. Ontem eu estava vendo lá algumas coisas bobas, besteiras na IA e tal, para me entreter como final da noite, você ficar querendo relaxar e tal, eu botei lá algumas coisas para assistir. Cara, pronto, valeu. Mas aquilo ali não me supre culturalmente, entendeu? É um entretenimento barato. Agora, um show, cara, nada substitui a experiência. Nada substitui você ir no museu e você olhar uma pintura e você olhar, né? Então, assim, cara, eu acho que a experiência física ela é incomparável.
Ok. Pegando aqui o gancho de bons exemplos, que você tem falado muito sobre saber usar, né? Antever e saber se colocar de uma maneira a usar a tecnologia do seu lado. Bora falar aí, dar exemplo, assim, eu conversei com você porque era alguém que eu queria trazer o nome aqui para a conversa, porque eu tô vendo um negócio completamente diferente. Eu estou me aproveitando muito do fato de ter uma filha adolescente em casa para É me atualizar uma de boa novo. referência. É uma boa referência. Eu começo a perceber, e como você citou, né? Falou, ó, tenho quase certeza que a maioria do público do canal que você me mandou é de gente da nova geração. Minha filha ficou apaixonada, deslumbrada. Coloquei aqui no home, coloquei alto, ela parou e de fato ela estava ali naquele modo, falei, nossa. E fico vendo algumas. Ela gosta lá do coreano, né? Ela já tinha Dorama. Dorama. ela já tinha descoberto lá o cantor e tal, ela escuta. Ela consegue gostar de trap, eu não consigo, eu realmente não consigo. Já entendi que não é para mim. Ah, mas aí ela descobriu um cantor e eu comecei a acompanhar, que é o Guinness, né? Que está Sim. bombando no YouTube. E a qualidade dos vídeos dele, ele tem uns 3 ou 4 ali que eu falei, caramba, né? É assustador. Então eu queria que você falasse assim, quem que você está observando? Quero, ó, o João Alexandre está aqui. Eu não sabia se ele tinha ficado, que eu até mandei para ele um vídeo de uma música dele pela inteligência artificial, né? Então tá aqui, ó. A É, é, audiência, ele a colocou, audiência lá em cima, hein? a não ser que a música do sujeito seja de plástico, a inteligência artificial tem que se preocupar. Ele não tem que se preocupar. Aproveitando esse comentário, e aí voltamos lá no início do nosso papo agora aqui pela manhã, o grande problema é que boa parte da música feita no Brasil hoje, no nosso segmento, ela é de plástico, plástico reciclado. Sim. A grande verdade é essa, né? Então, esses que são os preguiçosos, né? Os que não querem estudar, não querem ler, não querem ousar, esses precisam sim ficar preocupados com a IA. Agora, quem é talentoso, quem é criativo, quem é realmente artista, que produz arte, esse não precisa se preocupar, não. Vai ter Vai sempre conseguir. espaço, e na verdade não vai ter espaço, ele vai ter ouvidos. Entendeu? As pessoas querem Entendi. ouvir coisa boa. E quem que você já está vendo que está conseguindo utilizar, mesmo nessa época ainda incipiente, que as coisas estão assim, você tem visto alguma coisa ali que você fala assim, opa, inteligência artificial que está sendo usada e está sendo bem usada? Olha, eu acho que o Gui, sem dúvida nenhuma, para mim é o cara que hoje está mais me chamando a atenção. Eu fiquei muito bem impressionado, até falei com você que eu entrei no direct dele, tive a ousadia de mandar uma mensagem para ele dizendo que estava muito, muito feliz de ver o quanto que ele estava fazendo de projetos diferentes e tal. Nem fiz assim questão de me apresentar muito, não, só falando que eu gostava muito do material dele, que eu torcia que ele tivesse continuidade, né? Para mim é o cara hoje que está me chamando muita, muita atenção, né? Acho que ainda a inteligência do mainstreaming, a inteligência artificial no mainstreaming gospel ainda não está sendo utilizada, não. Acho que está naquela fase de torcer o nariz, Hum. botar a cabeça dentro do buraco, que nem aquele desenho dos avestruzes, né? Que quando vem um problema, em vez de enfrentar, ele bota a cabeça no buraco. Ou como eu dizia antigamente, pessoas querendo enfrentar a tsunami com rodo de pia, né? E aí eu sinto que o mainstreaming do gospel ainda está nessa fase de negar o que não se sabe. Quando você não tem o conhecimento do que se trata, você nega. Você diminui a importância, você diminui a relevância. E aí, como o nosso meio ele é um meio onde a espiritualidade ela é usada às vezes em benefício próprio, eles começam a querer usar o quê? O questionamento se é espiritual ou não. Entendi. E vira um grande escudo, né? Vira uma questão e as Opa! pessoas vão Vira uma, chegando. vira uma grande proteção, vira uma grande proteção. É você esconder a sua incompetência, o seu desconhecimento por trás da capa da pseudo-espiritualidade, né? Passado todo esse período, a Cara, gente eu já gosto está. muito do João. O João, ele é muito cirúrgico nos comentários. Ele escreveu aqui
Nos Eu vi. comentários. A burrice natural é pior do que a inteligência artificial. Concordo plenamente. Se eu puder Da, da botar letra aspas. da letra para música. Daqui a pouco ele está lançando uma música falando sobre isso. E a gente precisa ter esse tipo de confronto, cara, porque é todo mundo batendo palma na mediocridade, né, cara? Batendo palma para a mediocridade, o que está dentro de um status, né? Que, pô, não tem nada a ver. Enfim. Caminhando aqui para o final, eu já peguei quase uma hora do seu tempo, né? Então fico muito feliz aí sempre de bater papo com você. E aproveitando aí esse recorte desses últimos 5 anos, porque foram 5 anos muito importantes na mudança, né? Nas questões sociais por causa da pandemia e a música, realmente, a coisa mudou muito. Ah, a gente observa historicamente as mudanças, né, os períodos que determinados ciclos têm, e aí a gente já está com um tempo considerável pensando nessa questão histórica desse modelo do worship, né, daquela linha e tal. Você, passados 5 anos desde a pandemia, e você já vivendo isso até antes, né, ali pela Sony e tal, consegue ver já assim um rumo de mudança? Você está vendo algo ali? Você fala assim, bom, a música tá virando de fato, tá sentindo algo ou você ainda vê a coisa estacionada? Eu não tenho essa visão ufanista, não, cara. Acho que a música cristã ela está muito aquém do seu potencial de mercado de consumo. Hoje no Brasil, nós somos aí talvez mais de 50 milhões de evangélicos, outros tantos milhões de católicos e simpatizantes e cristãos de outras denominações que têm acesso à música cristã e que poderiam ser consumidores de música cristã, e os números apontam para um consumo muito aquém do nosso potencial de consumo, né? O Brasil é a segunda maior nação cristã do planeta, e ao mesmo tempo a música cristã, nesse momento, ela fica ali entre o oitavo e nono segmento de maior consumo no Brasil. A gente está atrás de funk, de várias outras manifestações culturais que até na época do disco elas, pô, comiam poeira, né? Depois do sertanejo, na época do disco, depois do sertanejo, a música religiosa era o segundo segmento de vendas no Brasil. Então a gente cai do segundo para o oitavo para o nono lugar. É uma mudança muito drástica, né? É, Vale lembrar que o funk, por exemplo, nunca foi um grande vendedor de discos, né? E aí, como que eles se inserem no mercado digital? Cara, se inserem aprendendo, entrando no YouTube, entendendo uma cultura que precisava ser trazida para o consumo, para o mainstream de consumo, né? E o gospel ele ficou parado nisso daí, né? E aí eu considero, Ramon, que assim, o que eu vejo de mudança nos últimos tempos? Eu acho assim, primeiro é uma continuidade do crescimento da música urbana. A gente percebe um crescimento do trap, um crescimento da música urbana, mas também sempre de uma forma muito atrasada, né? A impressão que me dá é que o trap que é feito hoje no meio gospel é o trap que foi feito no secular há 5 anos atrás, né? Então, tá sempre assim, num delay, né? O samba, o pagode, o samba, que até 5 anos atrás também não tinha muito espaço dentro da cultura evangélica, hoje já tem um espaço. Não é nada assim absurdo, mas você já percebe que não soa tão estranho, né? Mas eu não vejo, eu sinceramente, eu não vejo uma cena gospel, e essa talvez seja a grande diferença do segmento para os outros segmentos, é que a cena não se auto autovaloriza, não se auto-incentiva. Não existe essa troca entre os artistas da música gospel visando um bem comum, um crescimento da cena. Você vê os cantores sertanejos muito ligados uns aos outros para que a cena cresça, né? Então você vê um grande artista gravando um collab com um artista mediano, com um artista pequeno, você não percebe muito isso na cena da música gospel. É meio que cada um por si, Deus por todos, né? Uma coisa
é uma pseudo amizade que de fato ela não se torna real. Então, eu acho que um dos grandes entraves é que o artista da música gospel ele não se vê parte integrante de uma cena maior. É cada um brigando pelo seu, né? Também vejo uma preguiça muito grande e eu vejo uma ausência de propósito. Hoje eu vejo artistas com uma música que estouram, o sonho deles é morar em Orlando. Definitivamente é isso. E estou falando de boa. Definitivamente a pessoa tem o sonho de morar em Orlando. Ela não tem uma ideia de ter realmente uma carreira artística. Ela não tem uma postura artística. Você entra nas redes sociais dos artistas de música gospel, ele está falando de gastronomia, ele está falando de turismo, ele está falando até de política, que é um tema muito, muito difícil de ser falado hoje, defendido, mas ele não fala de música. O artista de música gospel, ele não se vê como um trabalhador da arte. Né? Então, quando você não trabalha pelo seu segmento, obviamente que o segmento não vai crescer. Né? E vale lembrar que hoje o artista gospel ele não concorre com o outro cara do worship. Se eu estou na linha do worship, eu não concorro com outro artista de worship. Eu concorro com todos os artistas que estão na plataforma. Eu concorro com a Anitta, eu concorro com Justin Timberlake. Eu concorro porque se a pessoa não ouvir a tua música naquele minuto ali, naqueles segundos, ela vai ouvir outro. Então o trabalho do artista é trazer relevância e trazer atenção para o seu conteúdo. Quando ele não faz isso, o consumidor final ele se distrai e seguramente ele vai para outra. Ele vai para outra. Então, eu acho assim, olhando de forma muito. E agora eu posso até falar de forma mais como consumidor comum de música. Como consumidor de música, eu estou mais assim, ausente do mercado, do dia a dia do mercado. Eu posso te dizer que eu não sou impactado por absolutamente nada da música. Nada. Como consumidor comum hoje, eu não sou impactado por um grande lançamento, por uma grande campanha de marketing, por um grande projeto. Eu não sou. E a culpa não é minha. E a culpa não é minha, definitivamente não é minha. A culpa é do mercado que não está fazendo nada criativo. Então, você me perguntou do Gui Neres, né? Isso. Esse cara, assim, ele fez uma coisa tão diferente que eu, como consumidor, eu fui impactado. Ou seja, parabéns para ele, palmas para ele, porque ele está com uma proposta diferente. Não sei qual tipo de ferramenta que ele está usando, mas o conteúdo dele chegou para mim e eu falei: peraí, isso aqui é gospel? Tem um negócio meio teatro, meio companhia Nissi, tem um negócio Sim. meio diferente, tem meio Alto da Compadecida, tem uma coisa meio burlesco e tal. Eu falei, pô, que negócio legal, cara. E o cara é crente ainda por cima. Eu falei, pô, que maneiro, cara. Então, é muito interessante a gente entender que esses últimos anos o mercado gospel ele está num grau de distração tão grande e os números, eles estão exatamente apontando para esse momento de distração. Então, se você me perguntar, Maurício, mas você tem expectativas boas? Eu sempre tenho expectativas boas. Mas nesse momento, eu diria a você que a minha expectativa natural é de que a gente tá ruim. Tá ruim. Não tá num momento assim alvissareiro, não. Pelo contrário. Eu tenho a dificuldade de equacionar uma questão, Maurício. Você fala, e eu vejo, né, os dados, sabe? O gospel caiu muito, mas ao mesmo tempo, você pega uma Gabriela Rocha da vida, um Fernandinho, sei lá, o número tá lá em cima, o negócio, você vai fazer assim, caramba, como é que pode Mas eu já nesse aspecto? É que você não percebeu atenção, você não prestou atenção na minha resposta. O gospel, ele tem artistas estanques que estão indo bem. A cena toda, não. Então, quando você tem só uma Gabriela Rocha explodindo, só uma Juliane explodindo, ou só um Fernandinho explodindo, cara, nós estamos falando de um segmento que ele tem, vamos lá, 20 mil artistas. Quando eu tenho a representatividade de 20 mil artistas por 5, por 10, eu estou falando que o meu mercado é representado por 0,0000 alguma coisa.
Agora, tu pega o trap, é a cena. São 50 artistas, 100 artistas do funk, do trap, do hip hop. São 150 artistas, todos eles com milhões de streamings. Então é a cena como um todo. Você pega um sertanejo fraco é 500, 1 milhão ouvintes mensais, um sertanejo fraco. Impressionante. Entendeu? Então, a diferença nossa é que o nosso mercado ele tem poucos representantes que fazem muito. Até porque, e aí é um erro também, a partir do momento que as grandes plataformas de audio streaming elas abriram mão de ter editores específicos de música gospel, você vê em algumas plataformas as playlists editoriais oficiais não são atualizadas por meses. E aí o que acontece? Acontece o efeito ECAD. O ECAD, o que é o efeito ECAD? Se você é grande, o retido vai para você. Uhum. Na hora do corte, lá você tá. Ou seja, depois que você se torna grande, tudo é para você. Então o nosso mercado, por que o nosso mercado é tão carente de novidades? Porque você romper a arrebentação de quem está lá há muitos anos é muito difícil. E aí esse ano foi tão louco que uma das artistas revelação do ano não é brasileira, é uma angolana. Eu vi esse negócio. Eu olhei isso, eu falei, caramba! Isso é uma prova contundente de que os artistas brasileiros estão completamente alheios do que deve ser feito como ferramenta, como atitude, como ação, para que a sua música seja conhecida. Vem uma cantora de Angola, que aí tem um conceito também. Ela tem um conceito, né? Vem de um país africano, um país de guerra, um país que tem uma relação fraternal com o país, então tem um apelo também sentimental. Mas a música é boa. A música é boa e ela deve ter sabido trabalhar direitinho ali para que viralizasse. Enfim, o problema da música gospel é que ela hoje ela está pautada em 10 nomes, vai. É muito pouco. Quando você fala de cena, e você já deixou claro que nesse aspecto tem a culpa do... O artista também tem culpa, mas uma cena você faz com vários fatores, né? E eu fico impressionado como, de fato, nesse meio a gente... É um discurso que tem ali, desde que comecei as lives, falando, a gente não tem uma cena, né? E aí a gente vai para outras áreas, a gente não tem mídias fortes, assim, Era mais ou menos o problema que existia na época, as rádios ainda existem, mas antes desse negócio de internet, a gente tinha um problema histórico que era assim, cada gravadora tinha a sua rádio, e a rádio só tocava a sua gravadora. Então, assim, você criava as ilhas. Tinha aquela turma que ouvia a Rede Aleluia, só ouvia Line, não sabia nada que passava. Quem era da Renascer ouvia gospel, só ouvia Gospel Records. No Rio de Janeiro, a outra só tocava MK. Uma loucura. E você ficava ali. Mas isso é o reflexo do que eu falei. Não se trabalha a cena. Isso não mudou, né? Essas gravadoras procuraram criar um contexto. Olha, eu tenho uma rádio minha e você tem a rádio sua. Eu tenho a minha gravadora, você tem essa. Pô, toca um pouquinho meu que eu toco um pouquinho teu. Nunca se falou isso. Nunca se falou isso. Agora, deixa eu te falar sobre cena. A música nordestina, a genuína música nordestina, com muitas raízes da MPB, que tem lá o carimbó, tem vários esses ritmos todos nordestinos, nunca tiveram espaço na música gospel. Até que alguns anos atrás se criou uma cena na Paraíba, que é o Coletivo Candeeiro. Uhum. Do Coletivo Candeeiro saíram vários artistas, e talvez o mais proeminente seja o Teles, o Marcos Teles. Mas por que ele cresceu? Ele não cresceu porque ele é talentoso, é porque se criou uma cena. E ele puxa todo mundo. Se criou um coletivo, se criou um movimento. E esse movimento jogou todo mundo para cima. Então, o que é que falta? Falta uma cena do trap, falta uma cena do worship, falta uma cena do pentecostal. Do worship não falta, não. Falta. Tem as igrejas, pô. Não, mas falta. Falta uma boa cena.
Falta uma boa cena. Por que que o pentecostal perdeu força? Porque cada cantora, especialmente cada cantora pentecostal, cada uma quer fazer o seu e não quer fazer pela outra e não quer apoiar a outra, porque entende que a outra é concorrente. E aí, meu amigo, quando você tem esse tipo de mentalidade, todos morrem na mediocridade. Caramba! Você falando sobre isso, eu fico. Quando começa a ter essa questão do streaming, a sensação que eu tenho como alguém, como consumidor, é alguém que viveu, assim, a gente tem um número enorme de evangélicos no Brasil, mas gente que entrou na igreja há 5 anos, 10 anos, no máximo, né? Então, a turma raiz lá dos anos 90 é minoria. Até porque muitos daqueles acabam não ficando, né? A gente tem um mundo meio maluco, assim. Mas tinha um negócio, funcionava muito para mim. Você não, você tinha aquela ideia do crente que não ouvia música secular. Música secular não vai ouvir. Então, Não só não ouvia, mas principalmente não comprava. exatamente. Para comprar o disco gospel, ele tinha que ir numa livraria especializada de gospel. Hoje, essa livraria não existe mais. Existe uma plataforma com 100 milhões de músicas. Então, por isso que eu falo, Cassiane concorria com Shirley Carvalhais, Ana Paula Valadão concorria com Toque no Altar. Hoje, Diante do Trono, concorre com Coldplay. É isso aí. E, ao mesmo tempo, esse não ouvir a música secular proporcionava algumas coisas curiosíssimas para aquela geração. Legal. Eu não vou ouvir secular. Então eu vou ouvir o estilo, a banda do estilo que toca. Então, você tinha um parceiro, né, um emparelhado gospel. Exatamente. Eu não gostava, eu não podia ouvir Roupa Nova, eu vou ouvir Novo Som. É isso aí, não ouvia Legião, vou ouvir Catedral. Vou ouvir Catedral. Mas qual que é o curioso desse Vou ouvir tempo? a Sandy, vou ouvir a Pamela. É por aí. Em algumas capas, a turma que gosta, assim, procura depois que vai ver que a parte gráfica, inclusive, era idêntica, né? Você tem casos assim... Ramon, e nessa época não existia inteligência artificial, tá? Pois é. Era cópia. Então, o problema do plágio, o problema da cópia, o problema da preguiça não tem absolutamente nada a ver com tecnologia, tá? Só deixar claro isso. Mas qual que era o lance? Você tinha vários estilos em evidência. Então, nos anos 90, querendo ou não, você tinha ali ao mesmo tempo, você tinha uma cena de rock, foi o tempo da cena de rock. O rock está fraco até no secular, em termos de tudo. Mas você tinha as bandas, você tinha umas 10 bandas, no mínimo, de rock, que tudo bem, ninguém estava milionário, mas todo mundo tinha ali, tinha seu público. Você tinha uma cena do rap. O rock só cresceu no meio gospel com aquelas bandas, Cates Barneia, Fruto Sagrado, Sim, e tal. Por quê? Porque em São Paulo criou-se uma cena. Foi o que a Renascer fez. Por causa da Renascer e por causa da Gospel FM. Então, isso. Todo movimento de massa, ele só cresce por causa de cena. Se não tem a cena, não cresce. Como houve também uma época de Raiz Coral, Robson Nascimento, da Black Music. É porque houve uma cena, eles se sustentavam, se levantavam ali. Né? Você tinha fomentadores. No Black você tinha o Pedra Viva. Não tem a cena. Exatamente, você tinha a Pedra Viva, que era ali a meca da Black Music. E aí acabou. E não levanta mais. Então, como tinha os Gideões para o Pentecostal. Os Gideões ainda estão lá, né? Eles ainda existem. Acabou, né? Aquele áudio. Mas, querendo ou não, nesse aspecto, a gente pode entender que o streaming deu pelo menos no gospel, ele deu uma facada em cenas, de modo geral? Não? Eu nunca boto a culpa na tecnologia. Eu sempre vou colocar a culpa no ser humano. Por que o worship ele saiu na frente? Porque o consumidor de aplicativos de música, basicamente, é a geração de 12 a 25 anos. De 12 a 25 anos,
de centros urbanos, classe ABC. Esse foi o primeiro fenômeno de consumo dentro das plataformas. Foi esse público. E esse público gostava de quê? Coldplay, Hillsong, United, Jesus Culture. Então, essas pessoas que tiveram acesso primeiro às plataformas de áudio streaming, elas tinham não um desejo de ouvir o worship, elas tinham um desejo de ouvir coisas novas, modernas. E qual foi a primeira demanda que foi criada? Foi preciso ter artistas que atendam a esse público. Por que o pentecostal patinou e patina até hoje? Porque boa parte de quem consumia discos, em vez de ir para o áudio stream, em vez de ir para o Spotify, em vez de ir para Deezer, ele foi para o YouTube. No YouTube, você tem Damares com milhões de ouvintes, Cassiane com milhões de ouvintes, e esse público não está na plataforma de áudio streaming. Então, eu não posso colocar a culpa na plataforma. Eu tenho que colocar, não é uma culpa, mas eu tenho que tentar te explicar sobre a mentalidade do artista. Boa parte dos artistas de música pentecostal não souberam se posicionar na transição do físico para o digital. Eles eram refratários à possibilidade do físico para o digital, porque na cabeça deles eles ganhavam mais vendendo CD nas igrejas. Né? Então, a turma jovem que tocava o seu pop rock nas igrejas entendeu o seguinte: opa, agora é a minha chance. Eu vou entrar na plataforma porque o meu público está na plataforma. E foi isso que aconteceu. Então, tudo uma questão de posicionamento. Por isso que eu falo, não demonize a inteligência artificial, cara. Se posicione. Vê aonde que você vai entrar nesse ambiente aí, porque esse ambiente, ele já existe e vai crescer. Só vai crescer. E, de modo geral, o que a gente percebe pelos números é que a audiência, até porque, como eu falei, muita gente está chegando na igreja hoje, nesses últimos anos, não está encontrando nada novo, continua com seus hábitos e com seus grupos musicais seculares. Assim, na verdade, tá perdendo. Ramon, ontem até eu tive um bate-papo com os meus alunos que vão fazer a mentoria, e eu falei sobre essa questão da preguiça e tudo mais. Foi uma aula sobre composição, né? Repertório, composição. E, cara, você não acha estranho essa quantidade de releituras que nós temos no meio gospel hoje? Você acha que essas releituras são tendências de homenagear artistas que foram referência no passado? Zero. Exatamente. Zero. Tá arriscado esse cantor que fez uma homenagem ao Asaf Borba, por exemplo, estou chutando um nome, passar por ele num aeroporto, numa escala, numa conexão qualquer, e não identificar que é o Asaf Borba, ou que não identificar que é o Ademar de Campos. Né? Então, releitura no nosso meio, nesse momento, não tem nada a ver com homenagem. Tem a ver, sabe com o quê? Preguiça de montar repertório. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, vamos pegar uma música que já funcionou no passado? Vamos dar um tapa nessa música e vamos lançá-la como uma releitura? É isso. É exatamente isso. E os números? É uma música atemporal. Entendeu? E os números acompanham, as pessoas têm sido bem-sucedidas. É aquela bola de segurança. Porque a música tem qualidade, cara. A música tem qualidade. O meu filho de 12 anos, ele não conhece, por exemplo, a discografia do Grupo Elo. Mas eu coloquei ele para ouvir o Grupo Elo outro dia desse, ele falou, pô, que letra bonita, pai. É isso. Por quê? Ele não encontra letra bonita hoje. Hoje é Jesus, luz e cruz o tempo todo, cara. A música começa, você já sabe como é que vai acabar. Sabe? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma... aí eu não sei se é uma questão de mega exposição, mas se você senta a turma para procurar, assim, a gente tem as canções atemporais. A gente ainda canta hoje Grande é o Senhor, por exemplo. Que tem gente que se choca quando descobre que ela é versão, que ela não é nacional. Não é uma música que faz tão... Ou a Único, que é do Bené, essa é brasileira. A gente ainda canta essas músicas. Mas quando você para pensar, assim, me diz aí uma chamada atemporal dos últimos
5 anos, 10, você vai ter problema. Porque as músicas, elas somem muito mais rápido do que sumiam antigamente. Não só somem muito mais rápido, como estão sendo muito mais raras de aparecer, né? Eu Sim, consigo elencar ano a ano qual foi o hit. 2017 foi o hit tal. 2018 foi o hit tal. Cara, para um mercado com mais de 50 milhões de consumidores, com uma produção artística enorme. Ontem eu estava vendo o The Voice Brasil. Cara, boa parte dos integrantes do The Voice, todos falaram assim, não, porque eu comecei na igreja, eu vim da igreja e tal. Ou seja, a igreja é um celeiro de talentos. E continua. aí, esse segmento, essa cena, ser representada por um único hit por ano. E normalmente são hits versionados. Não, independente disso. Você teve lá o Bênçãos que não tem fim da Isadora Pompeu há 3 anos atrás. Aí agora você tem aí teve o do Drop no ano passado e tal. Cara, mas é uma música. Aí tu pega o sertanejo, os caras tiveram 20 hits ao longo de um ano, 30 hits ao longo de um ano. Entendeu? Então a grande verdade é, cara, a nossa produção ela peca na quantidade, mas principalmente na qualidade. Nós não estamos produzindo hits. Há 20 minutos eu disse que a gente terminar. Eu vou encerrar, senão a gente não acaba. Mas, Maurício, mais Cara, uma até vez, muito, porque, até muito porque obrigado. entrevistar a mim, cara, e você. Pô, eu falo demais, eu falo muito, eu mesmo me assusto. Não, mas o conteúdo é ótimo. A turma que foi chegando agora, essa conversa vai para o YouTube, eu vou subir lá e sempre provocando, gerando conversas. Eu acho que é um assunto que cada vez mais, né, vai gerar aí discussões, mas são assim, a gente chega talvez não num ambiente tão otimista como o final aqui a gente falando, mas constatando o que está acontecendo, mas uma realidade, né? A música artificial, a inteligência artificial hoje, ela está aí, é uma realidade. Quem conseguir caminhar junto e usar, se destaca e sobe, né? E talvez a gente, talvez não. Cada transferência de tecnologia da música, uma geração fica, né? Fica uma galera que não consegue. E Muito me perguntavam, Ramon, desculpa te atropelar um pouquinho, muito me perguntavam assim, o que que vem depois do streaming? Isso me perguntavam há 10 anos atrás. E eu sempre respondia, cara, eu não sei o que que vem, mas eu acho só que o consumo de música ele vai ficar muito mais aberto, no sentido de que, por exemplo, você vai ter uma geladeira e aí você vai querer fazer uma macarronada, você vai falar para a geladeira, geladeira, toque uma música tarantela. E isso já tem hoje. Tá? Então, hoje, você já tem a música. Meu filho, por exemplo, ele tem um óculos de corrida, que o óculos, ele, Bluetooth, ele entra no Spotify e ele vai correndo, fazendo lá o triatlo dele lá, com o óculos tocando música. Eu agora comprei um AirPod que ele faz tradução simultânea para mim. Você fala para mim em inglês, ele está traduzindo para mim em português. Então, hoje, a música ela está nesse ambiente completo, ela está em todos os lugares. Só que eu não imaginava que a inteligência artificial fosse ser esse novo momento. Eu acho que sim, a inteligência artificial é o novo momento da música em tempos digitais, né? Então, eu acho que esse é o caminho. E aí aquela história, você quer enfrentar a tsunami colocando uma lancha na direção a favor, né, para que a tsunami te leve para dentro, ou você vai ficar ali esperando com um rodinho de pia para enfrentar as ondas, né? Então é uma questão de posicionamento. é isso aí. Então, Maurício, mais uma vez, muito obrigado. Quando eu subir para o Só, YouTube, só mando lá. aproveitando, só Diga. aproveitando, então assim, muito do que nós discutimos são assuntos que fazem parte do dia a dia de artistas iniciantes e tal. Essa minha próxima turma da mentoria, não queria deixar de perder, não queria perder essa oportunidade. Essa minha próxima turma de mentoria, que ela vai ser 100% online, aulas ao vivo, mas que ficarão gravadas. Essa mentoria ela tem como foco principal dar todas as ferramentas e orientações para artistas iniciantes, gente que quer se posicionar da forma correta, não quer perder tempo com contadores de história. Então nós vamos ter, no mínimo, 12 encontros, sempre às segundas e quartas-feiras, às 8 da noite. E aí eu vou ter nesse projeto diferente
que nós vamos dar durante 6 meses após as aulas. Eu vou dar uma mentoria individual para todos os meus alunos, né? Você teve a oportunidade de participar já da minha mentoria. Você sabe que a gente não poupa conteúdo, a gente não poupa informação. Aulas que deveriam durar até 2 horas, às vezes duram 4 horas de duração, porque é muito conteúdo. E eu quero convidar aí a sua audiência, todo mundo que está te acompanhando, para seguir no meu canal, para seguir lá no meu Instagram. E lá no Instagram, você na minha bio, você consegue ter acesso a esse grupo da pré-mentoria, todas as informações sobre a inscrição. E eu tenho certeza de que vai ser uma experiência incrível. Obrigadão, Ramon. Conta sempre comigo. E vamos deixar registrado aqui do que nós falamos, para que no futuro, lá na frente, a gente fala assim, ó, a gente falou, a gente avisou, verdade. a gente pensou, a gente deu o spoiler, né? Muito obrigado. Bom. Deus abençoe aí, tá? Beijo pra Valeu, família. pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau.